Olá! Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Hoje eu quero te contar uma história muito pessoal. Quero te contar como uma filosofia de mais de 2000 anos, escrita por homens que viveram em contextos completamente diferentes do nosso, conseguiu me salvar de algo que parece muito moderno: a ansiedade. Se você é alguém que sente que vive com o coração acelerado, que não consegue desligar a mente nem quando deita para dormir, que sente culpa por coisas pequenas e uma constante sensação de que está atrasado com a vida, então talvez esse episódio também possa te ajudar. Durante muito tempo, eu fui uma pessoa ansiosa sem saber que era. Eu achava que ser inquieto, viver preocupado com o futuro e com o que os outros pensavam era simplesmente parte da vida adulta. Eu seguia tentando dar conta de tudo: trabalho, compromissos, expectativas, redes sociais, e a eterna sensação de que eu precisava chegar lá, mesmo sem saber exatamente onde era esse lá. E quanto mais eu tentava controlar tudo ao meu redor, mais as coisas pareciam fugir do meu controle. Até que chegou um ponto em que eu me vi completamente esgotado. O corpo já dava sinais: insônia, taquicardia, dificuldade para respirar em alguns momentos, e um pensamento acelerado que simplesmente não desligava. Foi aí que eu comecei a buscar respostas. Eu não queria mais paliativos, não queria mais apenas me distrair da minha ansiedade, eu queria entender de onde ela vinha. Foi nessa busca que eu encontrei o estoicismo. Confesso que no começo eu achava que era só mais uma dessas filosofias de frases bonitas que a gente vê por aí. Sabe, aquelas do tipo: seja forte, controle suas emoções? Mas quanto mais eu lia, mais eu percebia que aquilo era profundo. Os estoicos não negavam a dor, não negavam o sofrimento. Eles simplesmente olhavam para a realidade com coragem, e buscavam agir a partir do que realmente dependia deles. Um dos primeiros conceitos que me pegou de jeito foi o da dicotomia do controle. Epicteto, um dos principais pensadores estoicos, dizia que existem coisas que dependem de nós, e coisas que não dependem. Parece simples, né? Mas quando eu comecei a aplicar isso na prática, foi como se um peso imenso tivesse saído das minhas costas. Eu comecei a perceber o quanto da minha ansiedade vinha da tentativa constante de controlar o incontrolável, o que os outros pensam, o futuro, as reações das pessoas, os imprevistos do dia a dia. Quando eu me dei conta de que nada disso está sob o meu controle, e que a única coisa que realmente me pertence são as minhas ações e reações, foi como respirar fundo pela primeira vez depois de muito tempo. E aí vem a segunda parte disso. Ok, então o que depende de mim? E essa é uma pergunta que o estoicismo convida a fazer todos os dias. Depende de mim manter a calma diante do caos? Talvez não o tempo todo, mas depende de mim tentar. Depende de mim ser honesto, agir com justiça, com coragem, com temperança, ou seja, com equilíbrio. Os estoicos chamavam isso de virtude. E a virtude, para eles, era o bem mais elevado. Mais importante do que fama, dinheiro ou até mesmo prazer. Isso me levou a um outro ponto. Eu comecei a me perguntar se eu estava vivendo de acordo com aquilo que eu realmente acreditava. Porque a ansiedade também nasce quando a gente vive em contradição com a nossa própria consciência. Quando você se sente preso a um papel que não é seu, a uma vida que parece ser construída mais para agradar os outros do que para te representar de verdade. E o estoicismo é um convite à integridade. É como se dissesse: você não precisa fingir. Você não precisa se encaixar em tudo. Você só precisa ser alguém que vive com verdade, e que tenta agir da melhor forma possível dentro das suas circunstâncias. Claro que isso não significa que eu deixei de sentir ansiedade de um dia para o outro. Não foi mágica. Mas foi uma mudança profunda na minha percepção das coisas. Eu comecei a encarar os dias difíceis como parte da vida, e não como sinal de fracasso. Eu parei de buscar controle absoluto, e comecei a cultivar presença. A aceitar o que vem, e focar no que eu posso fazer com isso. Uma frase que me marcou muito foi de Marco Aurélio, imperador romano e também estoico. Ele dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E isso virou um mantra para mim. Porque os pensamentos ansiosos, muitas vezes, não são verdadeiros, são projeções, medos, interpretações distorcidas. E o estoicismo me ensinou a colocar esses pensamentos à prova. A questionar: isso é real? Isso depende de mim? Eu estou reagindo com razão ou com impulso? Outro aspecto importante é que os estoicos falam muito sobre a morte. E pode parecer estranho trazer esse assunto para um episódio sobre ansiedade, mas para mim foi essencial.
Porque quando você reconhece que a vida é breve, que tudo é passageiro, que amanhã não é garantido, você começa a valorizar mais o hoje. Você começa a perceber que se preocupar com pequenas coisas, com opiniões alheias, com o que pode dar errado, é desperdiçar o pouco tempo que a gente tem. E isso não é viver de forma irresponsável, é viver de forma mais lúcida. Hoje, quando eu percebo a ansiedade se aproximando, e ela ainda aparece, claro, eu paro. Respiro. Me pergunto, isso depende de mim? O que está ao meu alcance agora? Como eu posso agir com mais serenidade, com mais sabedoria? Às vezes a resposta é fazer uma pausa. Às vezes é conversar com alguém. Às vezes é simplesmente aceitar que hoje não vai render tanto quanto eu gostaria. E tudo bem. O estoicismo me deu ferramentas. Me deu estrutura. Mas mais do que isso, me deu um norte. Num mundo caótico, onde tudo parece urgente, onde a comparação é constante e a exigência é absurda, o estoicismo me ofereceu algo raro: paz interior. E se eu estou aqui hoje, dividindo isso com você, é porque eu acredito de verdade que essa filosofia pode ser transformadora. Se você quiser começar, comece devagar. Leia uma frase por dia. Reflita. Pergunte-se sempre: o que está no meu controle? Como eu posso agir com mais virtude? E, acima de tudo, lembre-se, você não está sozinho. Todos nós estamos tentando navegar esse mundo maluco da melhor forma que conseguimos. E talvez, com a ajuda dos antigos estoicos, a gente consiga fazer isso com um pouco mais de calma, clareza e coragem. Muito obrigado por ouvir até aqui. Se essa conversa te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém. E, claro, nos encontramos no próximo episódio. Até lá, e que você tenha um dia leve, presente e cheio de significado.